você aí de casa está sofrendo com essa dor de cabeça que castiga realmente, você já foi buscar as causas disso, gente? O Ver Mais recebe o doutor Luciano Nogueira, que é neurologista, vai tirar suas dúvidas ao vivo a partir de agora. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Boa tarde, Marta. Boa tarde. Obrigada pela presença. Mande sua pergunta por escrito para o nosso WhatsApp, que é o 4888226543. Já tem pergunta chegando por aqui, doutor. Tenho enxaqueca há muitos anos. Eu já tomei vários tipos de medicamentos sem melhora. Agora eu estou grávida de 20 semanas. Piorou muito. Existe relação dessa piora com a gestação? Essa pessoa, ela está sendo azarada, assim, desculpa o termo, mas azar no sentido de que é menos comum acontecer isso. A grande maioria das gestantes, por sorte, elas têm redução das dores de cabeça. A gestação, ela causa uma série de alterações hormonais, em especial porque a mulher não tem TPM, ela não tem essa variação que ocorre devido ao fluxo menstrual. Então, é muito comum as mulheres melhorarem das enxaquecas durante a gestação. Então, eu sugeriria que ela conversasse com o obstetra para ver se não tem alguma outra causa que possa estar levando a piorarem as dores nesse período. Muito bem, tá aí a dica. E tem a Isadora, de 11 aninhos. Desde a metade do ano ela tem sofrido com dor de cabeça muito intensa. Eu troquei de óculos, fui no neurologista, mas até agora nada adiantou. A dor de cabeça também acomete pessoas de todas as idades, doutor? De todas as idades. As crianças, a gente sabe que praticamente 80% das crianças acima de 7 anos vão ter pelo menos um episódio de dor de cabeça ao longo do ano. E dessas, a gente acredita que em torno de 10 a 15% será devido à enxaqueca. A enxaqueca começa cedo, a gente fala que começa normalmente na adolescência, no adulto jovem, mas é muito comum algumas crianças já começarem com enxaqueca, véspera de provas, quando ficam mais tensas, ou porque estão se alimentando mal, ou comendo muitas guloseimas, pulando refeições. Então é uma coisa que tem que ter um cuidado grande também, até porque nessa fase, iniciar o tratamento é mais eficaz. Você evita que essa pessoa tenha dores mais graves e um quadro pior quando adulta. Quais são as causas desses tipos de dor de cabeça, assim, que voltam, elas estão voltando, assim, né? Voltam a acometer a pessoa. Tem gente que tem uma vez por semana, mais do que isso, às vezes. A grande maioria das enxaquecas das dores de cabeça são benignas, né? Elas são benignas no sentido de não serem fatais. O problema da dor de cabeça é que ela é extremamente comum e uma pequena parcela das dores de cabeça estão ligadas a situações que no imaginário das pessoas, e não só no imaginário, nós que lidamos com isso, a gente sabe que pode acontecer, pode estar ligado a coisas graves, tipo uma meningite, uma hemorragia intracraniana ou um tumor. Felizmente, isso é menos do que 1% dos casos. A grande maioria dos casos são dores de cabeça que nós chamamos de primárias, que são aquelas dores que elas acontecem por mecanismos genéticos, hereditários ou por alguma questão de como o dia a dia da pessoa se dá, né? Postura, alimentação. Então, dores tensionais e enxaqueca. Enxaqueca corresponde a praticamente 15% da população. Tem gente perguntando aqui, o emocional não é crucial nesses casos de dor de cabeça? Porque o senhor falou que nesses anos todos de medicina não tem aumentado o número de pacientes reclamando disso, mas a intensidade da dor de cabeça ela está vindo muito forte, essa queixa dos pacientes, né? O que está mais acontecendo é cronificar, ou seja, as dores elas ocorriam nos meus pacientes de forma mais espaçada. O número de pacientes que reclamam de dor de cabeça não tem aumentado, mas os que têm dor de cabeça estão tendo elas mais frequentes e de forma mais intensa. Um dos fatores é o abuso de analgésicos. Então, o uso indiscriminado de analgésicos comprado facilmente na farmácia sem a necessidade de uma receita médica e o uso abusivo, tomar mais do que 3 vezes por semana analgésico, pode levar a uma dor que ocorreria 1 ou 2 vezes por mês a começar a ocorrer de forma diária. A gente chama isso de cefaleia, que é o nome científico para dor de cabeça, crônica, porque ela cronifica, fica mais do que 3 meses ocorrendo diário. Então, cefaleia crônica diária é uma situação que tem aparecido mais no consultório. Então, daqui a pouco você toma tanto remédio para evitar a dor de cabeça que aí acaba criando uma dor de cabeça ainda pior, às vezes. Você vicia na medicação. Então, Olha quando só. corta o efeito, quando passa o efeito do analgésico, você tem dor de cabeça por abstinência, por falta da medicação. Doutor, com que frequência, assim, ó, tá demais essa dor de cabeça, eu realmente tenho que procurar um médico? Porque tem aquela dor de cabeça do dia a dia mesmo, você se preocupou com alguma coisa, a própria postura, né, a maneira de usar o celular, a gente sabe. Mas quando é que a pessoa deve realmente se preocupar, procurar um especialista? Essa dor de cabeça, ela é a primeira vez que a pessoa sente na vida, ela nunca sentiu nada igual, uma dor de cabeça nova, diferente.
Se ela é a pior dor de cabeça que a pessoa já sentiu, uma dor de cabeça que vem de forma lancinante, aguda, deve ser procurado um serviço até de urgência. E dores de cabeça que estão aumentando progressivamente a frequência, que estão ficando cada vez mais intensas, devem ser investigadas, ou quando o paciente acaba tendo algum outro sintoma neurológico junto, como por exemplo perda de visão, quando ele está com formigamento em um lado do corpo, quando ele perde força em um lado do corpo, ou começa a apresentar muita tontura e vertigem associado com desequilíbrio, são os fatores principais. Agora, na dúvida, sempre é recomendável que procure o médico. Então, tem gente aqui já perguntando, paracetamol é bom? É complicado a gente dar essas receitas de medicamento, varia muito de situação para situação, né, doutor? A gente sabe que na grande maioria da população, medicamentos analgésicos como dipirona, paracetamol, eles vão bem, né, em dores fracas, dores leves, mas a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas que têm situações especiais. Então, o próprio paracetamol, se a pessoa tiver uma predisposição ou se ela tomar associada com álcool, ela pode ter lesão do fígado. Então, tem que ter muito cuidado. Dipirona, para algumas pessoas, pode causar problemas hematológicos. Então, a dica é procurar um profissional, inclusive para a Regiane, ó, de Biguaçu. Ela diz que a filha de 8 anos está reclamando de dor de cabeça. Estava reclamando, ela levou no neurologista que passou a troca de óculos, a mesma história, né? A gente sempre acha que o problema é o óculos das crianças, né? Mesmo assim, ela está reclamando de dor de cabeça, ela quer saber o que fazer. Consulta o médico, é isso? Consultar o médico, mas algumas dicas a gente pode falar aqui para a população em geral, que é observar se ela não está pulando refeições, se essa criança ela não está ficando muito tempo em jejum, se ela está tomando um bom café da manhã, se ela está dormindo adequadamente, se não está roncando ou tendo bruxismo à noite, que é aquela situação de ranger os dentes, se essa criança não está muito ansiosa, sofrendo bullying ou alguma situação diferente que possa estar ocorrendo na vida dela. Então, avaliar fatores estressantes, alimentação, sono e um fator importantíssimo para qualquer pessoa que tem dor de cabeça, se não tiver uma contraindicação, fazer atividade física, especialmente caminhadas ou corridas quando tiver condição, pelo menos 3 vezes por semana. Isso ajuda bastante a aliviar. Faz a diferença, doutor? Faz muita diferença. Faz bem para tudo, né? Não só para dor de cabeça. Tem mais pergunta por aqui, eu gostaria de saber o que fazer. Eu tenho dor de cabeça 4 vezes por semana. É o Hélio, é bastante coisa. E a Maria Fernanda, de 12 aninhos, também está dizendo que tem bastante dor de cabeça. As causas, elas podem ser bem diferentes, né, doutor? Desde o dentista poder resolver, às vezes ajustando a mordida por uma questão de um problema de mordida que pode estar levando a bruxismo, e bruxismo leva a alguns tipos de dores de cabeça, até o próprio celular, levando a gente a uma má postura, e a gente vê cada vez mais as pessoas com problemas na coluna cervical, devido ao fato de ficar numa posição de flexão da cabeça por causa do celular. Então, é muito vasto, muito amplo, mas a dica sempre é essa, observar postura, observar alimentação e o dia a dia. O que eu posso estar fazendo no meu dia a dia que pode estar desencadeando, principalmente alguns alimentos. E como reconhecer a diferença, por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca? A enxaqueca costuma ser um pouco mais intensa, mas existem dores tensionais que também podem ser intensas. Então, o fator de diferenciação mais importante é a náusea. As enxaquecas costumam ter muito mais náusea e tendência ao vômito, mas quem não tem náusea não significa que não possa ter enxaqueca, mas é um marcador importante. A outra questão é que a enxaqueca, ela costuma ser mais de um lado da cabeça, ela quase sempre predomina de um lado e ela, quando mais intensa, ela costuma ser latejante, pulsátil e muitas vezes associada a desconforto da visão, com pontos brilhantes, com pontos escuros, ou então incômodo com a luz e incômodo com o barulho. Às vezes até incômodo com alguns cheiros. Tem pessoas que desencadeiam a crise porque passou alguém com um perfume muito forte. Teve gente que mandou mensagem, meu problema é o perfume mesmo. Doutora, acho que dá tempo de fazer só a última pergunta. Meu nome é Marta, minha xará, eu também tenho dor de cabeça todos os dias. Meu esposo acha que é loucura minha, porque eu tomo vários remédios e não passa. Só que tem um agravante, tá? Ela é fumante e tem rinite. Pode ser por causa disso também, doutor? Às vezes a pessoa que é fumante, tem rinite, ela pode ter uma obstrução, uma dificuldade de passagem do ar e quando chega à noite, muitas vezes ela pode estar roncando ou pode estar tendo apneia do sono, que são aquelas pausas respiratórias e isso pode gerar dores de cabeça, especialmente dores de cabeça matinais, pela manhã. Pessoa que acorda pela manhã com dor de cabeça, uma das questões que deve ser sempre investigadas é a qualidade do sono, se ela não está com algum problema do sono. Muito bem. Doutor Luciano Nogueira, a gente agradece a sua participação e a você que também mandou mensagem. Estão chegando sem parar as mensagens. Espero que a gente consiga voltar ao assunto, que é muito interessante. Tem tantas causas, né, variadas, né? A gente agradece a sua presença mais uma vez aqui no Ver Mais, viu? Com certeza. Muito obrigado. Até a próxima.